Começamos uma série de mensagens, igreja, na semana passada, chamada O Lugar Secreto. Entendemos, William, que o lugar secreto, ele não é um lugar, por mais que a palavra nos arremeta a essa posição, de ambiente. O lugar secreto, Gabriel, ele é muito mais do que um lugar. E eu estou feliz de ver vocês aqui também, Bruna, que bom vê-los aqui. O lugar secreto, ele é uma escolha. O lugar secreto é quando nós separamos um tempo. Quando você entende a importância da intimidade, Alisson, com Deus, você vai desenvolver este lugar secreto. E nós entendemos que quando separamos esse tempo, Cláudio, para entrar no secreto com o Senhor, um dos primeiros benefícios do lugar secreto é o descanso. Não importam as tempestades, não importam as dificuldades, aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansa. Então o lugar secreto, a primeira coisa que ele gera, Thaís, é descanso. Nós entendemos que o lugar secreto, ele gera intimidade. E a intimidade, ela é, Wesley, o elemento que gera a salvação. Entendemos na semana passada que as 10 virgens, quando adormeceram, 5 prudentes e 5 loucas, diz o texto. As 5 loucas, porque não tinham azeite, foram buscar o azeite. Quando voltaram, a porta estava fechada. Então elas bateram na porta. E quando o noivo atende Daniel, ele não diz: vocês não entrarão porque estavam sem azeite. Ele não diz: vocês não entrarão porque se atrasaram. Ele diz: vocês não entrarão porque eu não as conheço. Então nós entendemos que a intimidade, o conhecer Deus profundamente, não conhecer só o que Deus pode nos dar, porque existem milhares de evangélicos no mundo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas infelizmente nem todos conhecem. Há uma diferença, Alessandra, em frequentar igreja e conhecer Deus na intimidade. E é o lugar secreto que gera essa intimidade. Nós precisamos entender que o lugar secreto com Deus, eu vou fazer aqui uma analogia, para alguns talvez seja até um pouco assustador, mas é de fato isso. Se te assustar, eu quero que você permita que Deus revele isso ao seu coração. O lugar secreto é a intimidade do casal. Quem entende isso, diga amém. Só tem intimidade, não é o quanto você... Como é que eu vou dizer isso para não ser ofensivo para os menores, Mas vocês entenderam, A intimidade, ela não é gerada só no que você conversa. A intimidade não é gerada apenas no encontro de vez em quando. A intimidade é quando você habita juntos. É quando você dorme junto, sim ou não? Esse é o lugar. É o lugar secreto. E a intimidade não é uma coisa que você tem no casamento na frente de todo mundo. Porque quando há uma intimidade na frente de todo mundo, já não é mais casamento, é imoralidade. Vocês estão entendendo isso? A intimidade é no secreto. Por isso que Jesus disse: quando vocês forem orar, entrem no seu quarto e fechem a porta. É esse lugar de intimidade. E hoje eu quero levar você a compreender, depois desse breve resumo do que Deus ministrou na semana passada, mais resultados e benefícios deste lugar secreto. E o meu objetivo é te provocar nestas 4 semanas, sendo hoje a segunda, a você não só entender os resultados, mas você começar a viver esses resultados por uma escolha de intimidade, de andar com Deus, de ficar mais próximo dele nesse tempo de escolha. Por isso eu quero convidar você, abra a sua Bíblia comigo, Salmo 91, verso 1, e nós vamos partir daqui. Salmo 91, verso 1 em diante. Esse texto é um dos textos mais lidos no mundo. É provavelmente a parte da Bíblia onde mais pessoas deixam abertas em suas casas, porque acreditam, Aline, que quando você deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, você vai viver a proteção que é prometida no Salmo 91. Mas Dani, fica muito claro para nós que a proteção, ela não se manifesta por você ter a Bíblia aberta, mas por você viver o Salmo 91. Provavelmente o Salmo 91 é um dos textos, Vanessa, onde os crentes mais declaram na hora do medo, do pavor, da luta, da dificuldade ou da tempestade. Porém, declarar o Salmo 91 sem compreender quais são os princípios que estabelecem ele, pode ser que não te leve a viver todo o processo. Então vamos lá comigo, por gentileza, Salmo 91, verso 1 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, diz a NVT, a versão transformadora,
a nova versão transformadora da Bíblia, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ele encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. E isto eu declaro a respeito do Senhor, o Todo-Poderoso, que vai trazer esse descanso. Ele diz: ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele livrará das armadilhas da vida e protegerá das doenças mortais. Ele cobrirá com as suas penas e abrigará sobre as suas asas a sua fidelidade. É a armadura de proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, nem tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. E ele continua dizendo: ainda que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Sérgio, é maravilhoso as promessas de proteção, Maurício, que nós encontramos no Salmo 91. Eu sei que alguns aqui não precisam nem ler, sabem de cor. Agora o ponto principal, Juarez, é como viver essas promessas. O verso 3, ele fala que o Senhor nos livrará das armadilhas da vida. E quantos de nós saímos na rua e já encontramos os laços do inferno, as armadilhas o tempo todo? Ainda no verso 3 ele diz: é o Senhor que vai proteger das doenças mortais. O verso 4 diz, Sônia, que ele nos cobrirá com as suas asas e nos trará proteção como uma armadura. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O verso 5 ele diz que não precisamos ter medo dos terrores, não precisamos ter medo dos perigos da noite, e nem da flecha que voa de dia. O verso 6 ele diz: não tema a praga, não tema as doenças da escuridão, não tema a calamidade. O que é a calamidade? É o dano, a grande desgraça, a destruição que atinge a vista de muitas pessoas, sejam catástrofes que devastam ao meio-dia. Nós amamos isso e nós declaramos isso. Deus, eu quero viver isso. Me guarda da peste, me guarda disso, me guarda daquilo, me livra daquilo outro, me livra da doença, me livra do pânico noturno, do terror da noite, me livra, me livra, me livra. Porém não é o quanto, como eu falei, que nós declaramos que vai gerar o processo da proteção do Salmo 91. Mas o segredo, ele está no verso 1, quando ele diz assim: aquele que habita. E habita onde? Ele diz: no esconderijo do Altíssimo, no abrigo do Altíssimo. É aquele que habita no lugar secreto. Partindo, Luciano, daquilo que nós aprendemos a semana passada, que o lugar secreto, ele não é só um ambiente. O lugar secreto é um tempo que nós separamos para Deus. Nós podemos declarar o Salmo 91 como oração dia após dia, 10 vezes por dia. Se a gente não habitar nesse lugar de intimidade, não viveremos a proteção que o Salmo 91 declara. Tem muita gente que quer viver o benefício do Salmo 91 sem entender qual é a condição. Diga comigo: todo benefício. Você pode fazer melhor, diga: todo benefício nas Escrituras Sagradas tem uma condição. Deuteronômio 28:2, que eu falo sempre: se ouvires e obedeceres, as bênçãos perseguirão e alcançarão. Só tem bênção perseguindo e alcançando quem obedece. E só vai viver o abrigo, só vai viver a proteção, só vai viver o cuidado de Deus aquele que habita no lugar secreto. É aquele que escolhe o tempo. É aqui que nós vamos diferenciar, Bruno, quem de fato é cristão e quem é crente. Porque é uma diferença em ser crente e ser cristão. Crente é aquele que crê, cristão é aquele que vive o princípio. Eu vou repetir. Quando alguém olhar para você e falar: você é crente? Fala: não, sou crente não. Está negando a fé? Não, eu sou cristão. Porque crente, desculpa eu te falar, até o diabo é. E aliás, ele é mais crente do que muito crente. Porque ele crê, porque ele sabe quem é Deus. A questão não é crer. A questão é viver o princípio. E o processo de viver o princípio fica claro que só é cristão aquele que tem relacionamento, que tem intimidade. O texto diz: aquele que habita. Habitar não é uma passagem. Habitar não é de vez em quando. Habitar não é quando você faz uma visita. Habitar, eu peguei a definição de habitar. Habitar é um lugar, uma casa onde se mora. É a residência, é o domicílio onde se vive. Sabe por que talvez 1000 estão caindo ao nosso lado e a gente está caindo junto com os 1000?
Sabe por que talvez 10 mil estão morrendo e a gente está morrendo junto com os 10 mil? Porque a gente só passa, mas não habita. Sabe por que o terror da noite está chegando na nossa casa? Porque talvez a gente só passa, mas não habita. Sabe por que a peste ela bate na nossa porta e fica na nossa porta? Porque talvez a gente só passa e não habita. Há uma condição para viver as promessas de proteção do Salmo 91, e essa condição é aquele que habita. Quando fala de habitar, está falando, Carol, de estar todos os dias. Guilherme, esse é o ponto. O segredo da vida cristã é você estar todos os dias na presença dele. Eu falei semana passada, talvez você não consiga, e seria maravilhoso se você conseguir desenvolver esse hábito 1 hora por dia. Mas se você não consegue fica meia hora, mas tem que habitar. Porque quando você habita, você tem intimidade. Quando você tem intimidade, você abre a geladeira. Só abre a geladeira no lugar que você tem intimidade, é verdade ou não é? Sim ou não? Quando você abre a geladeira de uma casa que você chega, é porque ali você tem intimidade. Tem muita gente que está passando pela presença do Altíssimo, mas não tem intimidade para abrir a geladeira dele. Você só entra no quarto de uma casa quando você conhece muito bem o dono da casa, ou se você mora naquela casa. É verdade ou não é? Sim ou não? Você pode, quando você faz uma visita, chegar na sala, a sala de estar, a sala de jantar, mas para você entrar no quarto e sentar na cama, tem que ter intimidade. Tem muita gente que está passando pela sala de estar do Altíssimo, mas ele não está chegando no lugar da intimidade. E o lugar da intimidade ele não te pede algo sobrenatural. O lugar da intimidade te pede apenas uma escolha em querer estar ali. Querer estar ali. Em separar um tempo e falar, eu não saio de casa hoje sem passar pelo meu lugar secreto. Queria ver uns 1000 aleluia, igual esse que eu ouvi aqui agora. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, onde nós não consigamos colocar o pé para fora de casa sem sentar com Ele primeiro. Isso não é uma coisa de ser fanático, isso é uma coisa de ser íntimo. Quem está entendendo, diga amém. Tem muita gente que vai olhar você antes de sair de casa até o lugar secreto, como se fosse fanatismo. Mas não é fanatismo, é intimidade. Pastor, mas é que eu já fiz isso 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, mas depois, pastor, de repente assim começou, ficou muito cansaço. Sabe por que você começa a se cansar quando você faz um tempo de oração e aquilo parece que não é prazeroso? Porque talvez você está fazendo com religiosidade, com reza, com repetição. Intimidade você não faz algo mecânico, intimidade você faz porque é natural. Se você beijar a sua esposa mecanicamente, é porque você não tem intimidade. Agora, se você chega, é natural quando você tem intimidade, né? Deveria ser talvez para todos aqui, não sei, né? Você encontra a tua esposa, o primeiro que você vai fazer vai dar um beijinho na boca, sim ou não? Um selinho. Hã? Aí, pastor, falar essas coisas no culto, por que não? Horas. Casamento é de Deus, sim ou não? Estou falando um beijinho, só um selinho. Se você não consegue chegar no ambiente onde está seu esposo, se você não dá um selinho, um beijinho, está faltando intimidade. Se você tem mais facilidade de falar dos seus desafios, das suas dificuldades, para um estranho, para uma amiga, para um amigo, do que falar para o teu esposo, para a tua esposa, está faltando intimidade. E às vezes é assim, Paulo, que nós estamos vivendo na vida cristã. Às vezes é assim. Nós temos mais facilidade de falar das nossas lutas no Instagram, no Facebook, do que falar para o próprio Deus. Por que acontece isso? Porque nos falta intimidade. Porque o lugar secreto, como vimos semana passada, ele gera essa intimidade. Então nós precisamos entender que o lugar secreto ele é fundamental, ele é o pilar fundamental para a vida de um cristão. Nós precisamos entender que é provavelmente a principal ferramenta para que nós possamos viver como escudo, como proteção de Deus, é o lugar secreto. Não é o quanto você grita, não é o tamanho da sua Bíblia, não é o quanto você declara da Bíblia, inclusive. E não estou dizendo que é ruim você conhecer a Bíblia de cor, mas é o quanto você vive aquela palavra no lugar secreto. Essa é a principal ferramenta. Porém tem um ponto que eu quero chamar a sua atenção. Algumas pessoas falam para mim, Iva, pastor, quando eu comecei a desenvolver uma vida de mais intimidade com Deus, quando eu comecei a desenvolver, Ricardo, um ambiente de mais relacionamento com Deus, parece que o negócio ficou ruim.
Alguns já dizem assim: pastor, quando eu recebi Jesus como Salvador, minha vida estava em paz. Foi eu levantar a mão e declarar Jesus como Salvador, parece que o inferno inteirinho, todos os demônios que existem na face da terra resolveram me apurrinhar a vida. Conhece alguém que já passou por isso? Pastor, estava tudo bem quando eu ia só para a igreja, mas quando eu decidi que eu ia fazer um devocional, meu Deus do céu, o negócio se levantou como tempestade. Por quê? Porque quando você entra no lugar secreto, você provoca quem não quer que você esteja lá. E quando você decide viver intimidade, o inferno vai decidir fazer você desistir da intimidade. Porque quanto mais intimidade você tem, mais o inferno perde. Quanto mais intimidade com Deus você tem, mais ele fracassa na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que o inferno não quer. Eu vou dizer para vocês uma coisa com muito amor e carinho: o inferno não está preocupado com gente que frequenta culto. E não estou dizendo que você não tem que vir, você tem que vir. O inferno está preocupado com gente que frequenta culto, mas tem vida diária com Deus. Aí sim você começa a preocupar o inferno. Quer ver um exemplo disso? Vai comigo em Daniel capítulo 6, por gentileza. Estar no lugar secreto não nos isenta de enfrentar batalhas, mas estar no lugar secreto, ele nos garante vitória. Daniel capítulo 6 é aquele episódio onde Daniel ele vai orar, e quando ele está orando, ele é acusado, por estar descumprindo um decreto do rei Dário, e ele é lançado na cova dos leões. É bem conhecida essa passagem, é bem conhecida. E essa passagem ela corrobora com o Salmo 91. Por quê? Porque o Salmo 91, antes de você ler, deixa eu explicar isso. O Salmo 91 ele deixa claro que quando nós entramos no abrigo do Altíssimo, as coisas vão se levantar. Duas verdades aqui, Anderson, nós vamos entender. A primeira verdade sobre esse texto é que existem situações que nós já estamos enfrentando de batalhas, Gabriel. Nós já estamos sendo atacados, e por conta dos ataques nós vamos para o lugar do abrigo, que é esse lugar de intimidade. Diga assim: meu tempo com Deus é meu abrigo de proteção. Nós precisamos entender isso. Quando você está passando por luta, por tempestade, por ataque do inferno, você não murmura, você vai para a intimidade com ele. É para o lugar secreto. É quanto mais doloroso está, mais íntimo de Deus você deve estar. É aqui. Então tem situações que elas já estão acontecendo, e para você se abrigar, você se esconde nesse lugar secreto, na sombra do Senhor, e ali você encontra abrigo. Isso que o Salmo 91 diz. Porém tem uma outra realidade aqui nessa do Salmo 91. Talvez existem situações que se levantaram. Por quê? Porque você foi para o abrigo do Altíssimo. E é quando você se posiciona que o colega de trabalho começa a te perseguir. É quando você se posiciona que a treta no casamento começa a se levantar. É quando você se posiciona, parece que a vida financeira deu uma balançada. Por quê? Porque agora você está num lugar onde o inferno não quer que você esteja. Ele quer fazer você desistir dali. A realidade está aqui no livro de Daniel capítulo 6. Vai comigo por gentileza em Daniel capítulo 6, verso 1. Diz assim: o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que viessem supervisionar os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, preste atenção nisso, em pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e os outros funcionários. Olha para mim. Ele definiu 120 províncias e colocou um gestor, um gerente para cada província. Província, uma cidade, um vilarejo. E tinha ali uma espécie de um prefeito para cada uma dessas 120 províncias. E para que essas 120 províncias buscassem o interesse do rei, impostos, as colheitas, o sustento da coroa, o que ele estabeleceu? 3 espécies de governadores, administradores, que iriam gerir os 120. E entre os 3 estava quem? Daniel. Quem era Daniel? Daniel era um judeu, um hebreu, que chegou escravo na Babilônia. Chegou como escravo. A história de Daniel é que ele se separa dos manjares do rei. O menino que chegou escravo, e Deus foi levantando, até que ele se torna um dos 3 mais importantes do governo da Babilônia. Um escravo que foi honrado. Por quem? Por
pelo rei, não, por Deus. Nabucodonosor caiu, Daniel continuou. Ele ficou no reino de três reis, governaram e Daniel continuou sendo fiel. Ou seja, tinha algo especial nele, e esse algo especial diz o texto, está aqui, vamos voltar lá comigo. Diz assim, em pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores, eram 2, e funcionários 120. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei começou a planejá-lo frente de todo o reino. Agora olha para mim aqui. Por que você acha que ele se tornou mais capaz do que todos os outros? Pastor, provavelmente ele fez um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Com certeza esse cara deveria ter um doutorado em alguma universidade de business, né, de Londres, dos Estados Unidos. Passou por Harvard. Não. Sabe o que fez Daniel se tornar este homem excelente em tudo que ele fazia? Porque ele tinha um lugar secreto. Quando você tem um lugar secreto, um lugar de relacionamento, esse lugar de relacionamento com Deus, ele te traz revelações do coração de Deus. Quando você vai para o lugar de intimidade, Deus te dá sabedoria. Quando você vai para o lugar de intimidade, Deus te dá discernimento. Quando você vai para o lugar de intimidade, Deus vai te dar revelação do coração dele. Ele vai te dar inteligência. Pastor, você pode provar isso para mim? Continua o texto comigo. Não vou continuar aqui, senão eu vou ler uma extensão muito grande, mas a gente vai chegar lá. Começou a preocupar os babilônios que um judeu escravo, Adriana, estava acima deles. E eles falaram, nós temos que fazer alguma coisa com ele. Esse cara está indo longe demais. Esse cara tem mais habilidade do que nós, tem mais capacidade de nós. Ele não é corrupto, ele não se corrompe, ele não mente. Não existia nada que ele fizesse para que eles pudessem desabonar a sua conduta, Rafael. Vamos voltar no texto lá. E diz o verso 4: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas de modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar, porque ele era leal, responsável e digno de confiança. Além desse cara ser capacitado, além desse cara ter sabedoria e administração, ele ainda tinha lealdade, responsabilidade, digno de confiança. Eles não tinham o que fazer. Próximo verso para mim. Ele falou, como é que nós vamos derrubar isso? Por isso, diz o texto, eles concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. E eles começaram então a sondar literalmente Daniel, Cláudio, para saber o que pastor Dodô Daniel fazia de diferente. E eles descobriram uma coisa: todos os dias Daniel entra no quarto dele, abre a janela dele em direção a Jerusalém, e ele ora 3 vezes por dia. Diga comigo, lugar secreto. Você entendeu por que ele era diferente dos outros? E gente, parece que isso aqui é papo de pastor para te convencer a ler a Bíblia e orar. É verdade ou não é? Mas essa é a realidade. Quanto mais intimidade, mais revelação você tem do coração de Deus. Pastor, mas eu conheço homens milionários que são ateus, são gnósticos. Eu conheço homens milionários, poderosos, que rejeitam Deus, que são satanistas, são isso. Não importa que eles estão vivendo. O que importa é que quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai ter sabedoria. E quanto mais sabedoria, mais você vai ser honrado. Esses caras estavam tão indignados que eles falaram, o que nós vamos fazer para derrubar esse cara? Só tem um jeito. Nós precisamos nos levantar contra aquilo que ele faz. O que eles entenderam aqui? Eles entenderam, intrinsecamente eu vejo no texto aqui, que eles entenderam que o segredo de Daniel era o que ele fazia, que eles não faziam. Eles falaram, é isso que ele faz. Então o que nós precisamos? Nós precisamos tirar ele desse lugar. Quando você se posiciona em viver o secreto, o inferno vai se posicionar para tirar você daquele lugar. Preste atenção nisso. Você não tem vida de oração diária, você não tem vida de devocional diário. Quando você começa a fazer teu devocional todos os dias, teu marido começa a te perseguir. Aí começou com os negócios de crente de novo. Te falei que naquela igreja iam fazer lavagem cerebral. Aí esse pastor está te deixando louco. Você não vai mais nessa igreja. Não levanta a mão não levanta, melhor não.
Mas você conhece gente que já passou por isso? Meu irmão, é você começar a fazer devocional, alguém da tua casa começa a se preocupar. Mas está de novo lendo a Bíblia. Pelo amor de Deus, o que tem nesse negócio? Nunca te vi lendo, agora está vendo. Não leu um livro, mas a Bíblia não sai. O que estava fazendo? No mínimo deveria estar orando de novo. Sabe por quê? Porque quando você vive o lugar secreto, o inferno se incomoda. E como os demônios eles não vão materializar para tirar você do lugar secreto, e se um demônio aparecer para você e disser, sai daí, aí você fala, agora que eu vou. É verdade ou não é? Então ele vai usar tua mulher para tirar você do lugar secreto. Vai usar teu marido, vai usar teu pai. Não, você nunca leu a Bíblia. Aí você começou a fazer devocional, você leva a tua Bíblia para a empresa, coloca lá em cima da tua escrivania. Aí de repente o povo começa a perseguir. Esta empresa, ela não é empresa de religioso. Aqui não é o púlpito da sua igreja. Se você trabalha no setor público, o Estado é laico. Sabe o que é isso? É o inferno querendo travar você. E ele vai travar você usando pessoas para tentarem oprimir você. É você começar o lugar secreto, o chefe começa a te perseguir. É você começar a viver o lugar secreto, os colegas de trabalho começam a querer puxar teu tapete. É você começar a viver o lugar secreto, teu marido começa a se incomodar. Quem está me entendendo, diga amém. Está aqui o texto. Daniel tinha uma vida íntima com Deus, e por conta disso, todos os seus colegas começam a perseguir. E qual é o objetivo do inferno quando ele começa a te perseguir? O inferno não quer te jogar na cova dos leões, o inferno só quer que você pare de ter intimidade. Quando eles se levantaram, Cláudio, Marcos, eles não tinham o objetivo, no primeiro lugar, de lançar Daniel na cova, eles só queriam tirar Daniel daquele lugar, porque eu entendo, quando eu leio o texto, que aquilo incomodava eles, porque era o que ele fazia e eles não faziam. E quando você para, quem vence? O inferno. Entenda, se é teu esposo, se é teu filho, se é teu pai, se é teu chefe, se é teu colega de trabalho que está se levantando, a tua luta não é contra ele. A Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne, nem contra mas sim contra os principados, potestades e dominadores do mal. Se estão se levantando porque você está se posicionando, continue. Porque se levantaram porque você tem lugar secreto, é porque deu certo. É porque deu certo. Se não está incomodando ninguém, tem alguma coisa errada. Se nem o cachorro late quando você liga a sua música de adoração, você fala, ih, deu ruim. É você começar o lugar secreto, alguém já começa a pedir, pega uma toalha para mim. É você está começando o lugar secreto, alguém fala, desliga o fogo lá, me ajuda aqui. É verdade ou não é, gente? Fala a verdade. E preste atenção, não é contra as pessoas. Existe algo que quer tirar você daquele lugar, que quer roubar a sua paz naquele lugar. Porque quando você entra nesse lugar secreto, quando você desenvolve essa intimidade com Deus, você se torna mais capaz do que os outros. Posso ouvir um glória a Deus por isso? É quando você entra neste lugar secreto, você se torna mais eficiente do que os outros. Posso ouvir um glória a Deus? É quando você entra nesse lugar secreto, você se torna mais leal do que os outros. Posso ouvir um glória a Deus? É quando você entra nesse lugar secreto, você se torna mais responsável do que os outros. Posso ouvir um glória a Deus? Nem que eu force, mas você vai dar um glória a Deus. E é por isso que o inferno quer te parar. É por isso. E entenda uma coisa: quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais demônios se levantarão para tirar você desse lugar de intimidade. Sempre vai ser assim. Você não incomoda quando você está quieto. E tem muita gente que está sendo atacado pelo inferno porque entrou no lugar secreto e ele está desistindo, voltando atrás. Agora o que Daniel nos ensina, Andréia? Vamos ler o restante do texto? Vai lá comigo no verso 10, para a gente resumir aqui. Quando Daniel soube que tinha uma lei assinada, e o que essa lei dizia? Vou resumir aqui. Aqueles administradores queriam achar um jeito de travar Daniel, Rafael não conseguiu. Então eles disseram, nós precisamos travar ele pela lei do próprio Deus. Como nós vamos fazer isso? Ele falou, já sei, temos um rei vaidoso. Vamos pedir para esse rei, Michael, para ele assinar um decreto, Michael, que ninguém pode fazer nenhuma petição por um período de tempo, senão ao rei, porque ele é um Deus, e eles vão massagear o ego dele.
E eles provocam: o que você acha de assinar um decreto que ninguém possa fazer nenhuma petição, nenhum Deus, a não ser o Senhor como um Deus? O rei, provocado pela idolatria dos seus súditos e pelo seu ego, pelo seu orgulho, ele falou: ok. Ele assina um decreto, sela com o seu anel. E na lei dos medo-persas, um decreto assinado nem o rei poderia revogar. E qual era a sanção daquele decreto? Tinha um decreto, uma lei definia: ninguém adora outro Deus. Qual era a sanção? A consequência. A consequência é: se acontecer isso, vai ser lançado na cova dos leões. O rei assina o decreto. O decreto sai. Daniel leu o decreto e ele entendeu: o inimigo se levantou. Eles não querem que eu esteja nesse lugar. Ele falou: e o que eu vou fazer? Eu vou agradar o inimigo ou vou continuar tendo lugar de intimidade? Olha para mim. O que trouxe Daniel até aquele lugar foi o lugar secreto. O que trouxe ele naquela posição, melhor dizendo, foi o lugar secreto. Sair do lugar secreto era por perder tudo aquilo que ele já tinha conquistado, porque não era mérito dele, não era a qualidade dele, era o que Deus estava fazendo através da vida dele. Amém, queridos? Ele falou: eu vou continuar. Eu lembro que aos 9 anos de idade foi a primeira vez que eu li essa história. Meu pai comprou um gibi. Alguém lembra de gibi aqui? A galera não sabe nem o que é gibi mais, né? Eu lembro que as minhas maiores experiências, as minhas primeiras experiências bíblicas foi com gibi. Meu pai não era um cara que tinha muito dinheiro e nem muita preocupação em nos presentear. Mas eu lembro que uma tarde ele chegou em casa, tinha ido fazer algumas coisas, pagar algumas contas, na época o povo ia no banco, e ele voltou com 4 gibis. Um gibi era da história de Daniel, o outro gibi era da história de Elias, o outro gibi era da história de Moisés, e o outro gibi era da história dos evangelhos. E ele chegou com 4 gibis e entregou para nós. Crentes, né, filho de crente assembleiano, Deus o livre, televisão em casa, o sangue de Jesus tinha poder. Então a gente ficava o dia inteiro sem fazer nada. E não podia fazer bagunça também. E aí ele deu o gibi, gente, a gente destroçou aquele gibi. O gibi era grossão. Tinha o livro de Daniel inteiro, naquele gibi, todas as histórias ilustradas. E eu lembro que eu fui lendo aquele gibi, a primeira gibi que eu peguei foi o de Daniel. E quando eu cheguei nessa passagem, que Daniel, ele entra no quarto, abre a janela para orar, eu falei: mas é burro demais? Mas é trouxa. Eu falei: meu irmão, ora, só não abre a janela. Eu juro para vocês que eu fiquei com essa mentalidade. A primeira vez que eu li e tinha a imagem dele com a janela aberta, eu falei: mas por que ele abriu a janela? Mas deve querer se mostrar mesmo. Eu falei: tem que ser lançado na cova. Tinha um decreto. E eu tinha aquela ideia: meu irmão, desobedecer, o pau tora. Falei: para que desobedecer? Porque a minha mente estava em obedecer o rei, a mente de Daniel estava em obedecer a Deus. Esse é o ponto. Ou você obedece o sistema ou você obedece a Deus. Tem coisa que não tem como se agradar os dois. E Daniel, ele fez do mesmo jeito que ele sempre fez. Vai lá comigo no verso 10. O verso 10 diz assim: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele foi para casa, e como de costume, o que ele já fazia, ele continuou a fazer. Ajoelhou no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção de Jerusalém, e orou 3 vezes ao dia, dando graças a Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel, ficaram na espreita, na tocaia, e encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. Ó rei, não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: sim, essa é a decisão que está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Continua para mim no próximo verso. Então disseram: aquele homem, olha a inveja, olha a inveja. Porque, meu irmão, quando você está mal, quando você está arrebentado, ninguém tem inveja do seu. Mas é você começar a se posicionar que o zóio gordo se levanta. É verdade ou não é? Ele diz aquele. Quando o cara fala aquele, as irmãs aqui que não gostam daquela pessoa, sabe? Ela fala: é aquelazinha tua amiga. Hã? Tem ou não tem? Não, aqui na igreja não tem essas coisas, né? Não tem. Aquele, sabe aquele teu amigo? Então, diz lá o texto, né? E disseram: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, o escravo, ele não deu importância ao rei, nem à sua lei, e ele continua a orar, a entrar no lugar secreto 3 vezes ao dia. Porque quando você se posiciona, o inferno se posiciona para tirar você daquele lugar. Mas o segredo de Daniel é que ele não parou. Ele não parou. E para a consequência, eu não tenho tempo para poder contar toda a história, Marilda, qual que foi a consequência?
O rei Dário precisou lançar Daniel. Aqueles homens forçaram pela lei que não poderia ser revogada. E a Bíblia diz que foi buscado Daniel dentro da sua casa, foi levado até a presença do rei Dário. E a Bíblia diz que eles lançaram Daniel na cova dos leões. Abriram a pedra, tiraram a pedra, lançaram Daniel. E o rei Dário ficou preocupado, por quê? Porque sabia que tinha algo diferente em Daniel. Quando você tem intimidade com Deus, tem algo diferente na sua vida. Tem algo diferente. Quando você vive os princípios, tem algo diferente na sua vida. Quando você tem relacionamento com Deus, tem algo diferente na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Esse dia eu ouvi de um rapaz, ele falou: pastor, depois que eu converti, depois que comecei a frequentar a igreja, as pessoas começaram a me procurar e falar: o que está acontecendo com você? Você está diferente. Ah, você está crente agora, né? Qual o objetivo? O objetivo, número um, qual o processo? Número um, eles viram, Robson, o que estava acontecendo. Número dois, o inferno quer travar você. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova. O rei ficou preocupado a noite inteirinha. E a Bíblia diz que aquele rei, ele não dormiu, ele não conseguiu descansar. No outro dia, bem cedo, a Bíblia diz que o rei se levantou e ele foi até a cova dos leões. Quando ele chegou ao lado da cova, ele gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Porque tudo que Daniel tinha vivido naquele reino tinha glorificado a Deus. Porque quando você tem um lugar secreto, tudo que você faz glorifica a Deus. O lugar secreto não é para você ter resultado. O lugar secreto é para glorificar a Deus. Mas quando você glorifica a Deus, você tem resultado. Olha a história de José. Eu estou com José aqui na minha mente desde que eu comecei a pregar. E eu não queria misturar as histórias. Mas olha a história de José do Egito. Ele também era escravo. Foi colocado no Egito como escravo. Se tornou um homem de poder na casa de Potifar. Por quê? Porque tudo que ele colocava as mãos prosperava. Agora, o que fez José, vamos voltar lá, prosperar em tudo que ele colocava as mãos? Porque ele tinha princípios. E como que você tem princípio? Quando você tem intimidade. Quando a mulher de Potifar tentou agarrar ele e falou: deita-te comigo, e ele fugiu, ele não fugiu porque ele teve medo de Potifar, ele fugiu porque ele temia a Deus. E temia a Deus porque ele tinha intimidade. Se tinha intimidade é porque tinha um lugar secreto. O lugar secreto, semana que vem a gente vai entrar nisso, já comecei a adiantar a mensagem. Mas o lugar secreto, ele te afasta da tentação e te tira do caminho do pecado. É o lugar secreto. Mas vamos terminar aqui, Daniel, senão eu já começo a pregar essa mensagem da semana que vem. Quando o rei gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, está vivo, homem? Ele falou: tô. O meu Deus fechou a boca dos leões. Quando você tem intimidade, você tem proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, ele vai descansar.